Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, são mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você encontre o seu empreendimento. Os novos lançamentos estão aí para isso, empreendedor, para isso, empreendedora, para que você encontre o seu cantinho gostoso para viver em paz, com muita tranquilidade, com muito conforto e segurança com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia, a sua atenção em fazer bons negócios e fazer a empresa prosperar. E como todo o canal da NTBA, todo episódio do seu canal da NTBA, temos aquela informação, aquele conteúdo que é importante para você, empreendedor, para você, empreendedora, na pauta de hoje. Na pauta de hoje vamos falar aqui abordando o programa Bandeira Azul voltado às praias. Voltado às praias não somente para você empreendedor, fique atento, você que reside em áreas litorâneas, no nosso litoral do Brasil ou do mundo, mas também você que reside e possui na sua cidade, na sua região, praias de rios, em algumas lagoas também a gente encontra praias, que podem sim perfeitamente receber então o selo de sustentabilidade do programa Bandeira Azul, que como o próprio programa ele intitula, ele promove o uso sustentável das áreas costeiras, marinhas e de água doce através de educação e informação ambiental, qualidade de água, segurança e serviços, gestão ambiental, responsabilidade social corporativa e envolvimento comunitário. Portanto, é importante que toda a comunidade esteja envolvida. Esse programa foi criado lá em 1985, teve seu início aplicado na França pela FEE, uma fundação dinamarquesa, sempre voltada à preocupação ambiental, sempre preocupada com a questão da sustentabilidade. O programa Bandeira Azul, ele proporciona critérios que precisam ser voluntariamente atendidos, mantidos e comprovados anualmente. Então, todo ano há toda a verificação, há a observação das conformidades com aquilo que é preconizado por todos os quesitos, por todos os critérios que são aplicados, então, para praias, marinas e embarcações que envolvem responsabilidade social, gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços e o turismo sustentável. Então esse episódio é para que a gente fique atento aos quesitos que fazem com que uma praia tenha então o hasteamento da sua bandeira azul. No caso das praias são 34 quesitos. Uma praia pode ser eleita para ter bandeira azul se for oficialmente uma área de banho com pelo menos um ponto de coleta para a análise da água, portanto da balneabilidade, das condições que aquela praia possui para que haja o banho, para o recreio, para o lazer, para a diversão. Então, para o uso também por todos nós de maneira com muita tranquilidade. Então, a qualidade da água é fundamental. O nome e as fronteiras da praia devem ser reconhecidos oficialmente, podendo estar localizado em águas costeiras, marinhas ou interiores. O que acaba acontecendo é a delimitação da área. Muitas vezes há cidades, há regiões, principalmente do litoral brasileiro, que é uma praia contígua, que existem vários nomes. Isso faz com que o grau de dificuldade para aferir se determinada praia tem essas condições ou não, fique muito mais complexo. Diferente de praias que são menores, que têm geograficamente limites físicos, para que a gente possa, então, fazer a sua delimitação, enxergar a sua delimitação e, a partir daí, aplicar todos os quesitos que são necessários para que essa praia possa, então, receber o título de bandeira azul. Na questão ambiental, item 1, informações sobre o programa da Bandeira Azul e sobre os outros programas que a própria Fundação de Apoio de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente oferecem, devem ser disponibilizados. No item 2,
atividades de educação ambiental devem ser oferecidas aos usuários da praia. Então é importante que se conheça o que é o programa Bandeira Azul, e importante também que se oriente o usuário, o frequentador, o nosso visitante ou o autóctone, o morador, para que ele tenha um comportamento adequado dentro do uso desse ambiente natural que são as praias. No quesito 3, informações sobre qualidade da água devem ser apresentadas. Então, constantemente a identificação da qualidade da água e da sua balneabilidade. No item 4, informações relativas aos ecossistemas locais, fenômenos naturais, áreas naturais sensíveis e áreas de importante valor cultural devem ser disponibilizadas. Então é fundamental a informação de mostrar para o frequentador, para o usuário da praia, o que ele tem no seu entorno, quais são as preocupações que eventualmente tem que ser, às vezes com corrente, né? Tem praias que tem aquela que a gente fala que repuxa, né? Aquela maré, né, que leva as pessoas mais para o alto mar, por exemplo, no caso de condições litorâneas. Então, essa maré de refluxo é importante que a gente oriente, locais onde haja acidentes geográficos, buracos, eventualmente por conta da correnteza, isso tudo tem que ser orientado. No item 5, um mapa da praia deve ser disponibilizado. Para quê? Para que se tenha essa noção geográfica, essa noção espacial daquele local e, eventualmente, das características que cada cantinho daquela praia pode proporcionar para o usuário, para o visitante, para o próprio morador. No item 6, com código de conduta que reflita as leis e normas relativas ao uso da praia e dos arredores devem ser apresentados. Então veja, o que é possível fazer na praia, o que não é possível. Se eventualmente tem praias que é permitido o ingresso de animais, outras não são, mas no caso da Bandeira Azul isso tem que ser com muito critério, porque existe o fator contaminante. Mas se pode a prática esportiva, se não pode a prática esportiva, em que horário isso acontece, se eventualmente existe algum outro uso que tem toda uma legislação pertinente, isso deve então ser informado a todos os visitantes. Na qualidade da água, que está no quesito número 7. A praia deve cumprir completamente os quesitos de amostragem e frequência da qualidade de água. Então é importante que se faça sempre a aferição das condições de balneabilidade da água daquela praia que está sendo então avaliada e monitorada durante o ano inteiro, viu? Item 8. A praia deve cumprir integralmente os padrões e requisitos para análise da água. Então, como é feita a coleta, existe toda uma sistemática de coleta, né, de como você faz essa coleta, periodicidade, como se faz a análise, como se faz todo o tratamento, né, dessas informações, desses dados, para que a gente possa chegar então à exatidão da condição da água e da balneabilidade daquele local. No item 9, descargas de águas residuais industriais urbanas não devem afetar as praias. Então o cuidado que a gente tem com a instalação de sistemas de tratamento, de intercepção oceânica, existem interceptores oceânicos que fazem com que a água servida não chegue às praias, não chegue ao mar. Então isso é importante que a gente tenha essa infraestrutura de saneamento para evitar a contaminação da praia, que é o objeto principal de lazer, principalmente em áreas litorâneas, em áreas ribeirinhas, né? Que traz aí também a perspectiva do desenvolvimento do turismo sustentável, tão importante para você empreendedor, para você empreendedora. No item 10, a praia deve cumprir os requisitos de Bandeira Azul sob o parâmetro microbiológico, então na questão das bactérias colificais, né, e também nas que estão afetas às questões intestinais, ou seja, os coliformes fecais devem estar atentos, devem fazer parte aí dessa análise e devem estar dentro dos regulamentos, ou seja, aquilo que é permitido, dos parâmetros, para que a gente possa ter uma praia saudável. No item 11, a praia deve atender ao padrão de qualidade Bandeira Azul para os parâmetros físico-químicos. Então, tudo aquilo que envolve a análise da água e a sua qualidade, fundamental então nessa primeira parte. Na gestão ambiental, o item 12, um comitê de gestão da praia deve ser estabelecido entre a comunidade, entre o poder público municipal, estadual e federal, entre todos aqueles que ocupam esse espaço público que é importante para o lazer, para a diversão e para o turismo. No item 13, a praia deve estar de acordo com todas as regulamentações que influenciam a gestão da praia. Então é importante que haja a gestão da praia, quais são os regulamentos, o que é permitido e o que não é permitido. E isso muito provavelmente você vai encontrar dentro do poder público. Item 14. As áreas sensíveis devem ser gerenciadas. Então tudo aquilo que envolve um maior cuidado, uma maior preocupação tem que ser gerenciado
principalmente por parte do poder público e de todos aqueles que também, de maneira consciente e sustentável, frequentam este ambiente. Item 15, a praia deve estar limpa. Então, cuidado, né, com a retirada, eventualmente, cuidado com o lixo, cuidado com os eventualmente os dejetos que são deixados para trás, cuidado com plástico, com produtos não sustentáveis, não biodegradáveis. Isso tudo tem que estar na pauta do cuidado que a gente tem que ter com a praia. No item 16, algas ou detritos naturais devem ser deixados na praia. Aquilo que pertence à natureza, na natureza fica. No item 17, a existência de recipientes para lixo na praia, em bom estado de conservação, seguros, em número adequado e regularmente esvaziados e limpos. Então, a coleta de lixo e o encaminhamento desse lixo deve seguir os padrões aí de sustentabilidade e de respeito ao meio ambiente. No item 18, estruturas para receber lixo reciclável devem estar disponíveis na praia. Fazer a coleta seletiva de latinhas de alumínio, de garrafas plásticas, de papel, de lixo orgânico, né? No item 19, existência de instalações sanitárias em número suficiente. Afinal de contas, sempre há necessidade ali, de repente, de usar um toalete. Isso tem que estar disponível. Né? De repente, passar uma água no corpo, isso também tem que estar disponível. Mas dentro, obviamente, do regramento e daquilo tudo que permeia a questão da sustentabilidade. No item 20, os sanitários devem estar em boas condições de higiene. Isso é notório, né? Não há como ter uma condição de uso de um sanitário que não esteja limpo, adequado, asseado. Então, a manutenção constante e atenção, né, que a gente tem que ter. Então, fique atento, empreendedor, fique atento, empreendedora, para cobrar isso do gestor público, do gestor da praia, para que a gente possa sempre ter as melhores condições para usufruir, então, do ambiente natural. No item 21, os sanitários devem ter o destino final adequado dos dejetos e das águas residuais. Então, a coleta, o tratamento, obviamente, do esgoto é fundamental. Item 22, não deverá haver camping, circulação de veículos ou depósito de entulhos não autorizados na praia, porque isso acaba impactando diretamente não só a ambiência, mas, sobretudo, acaba trazendo fatores contaminantes àquele ambiente. No item 23, o acesso à praia por cães ou outros animais domésticos deve ser rigorosamente controlado, a fim também de se evitar, que é natural, que o nosso pet vá fazer suas necessidades, mas que tenha um local adequado ou que tenha uma condição de estrutura para evitar que haja contaminação. No item 24, todas as edificações e equipamentos da praia devem estar em boas condições de conservação. No item 25, habitats sensíveis, marinhos ou de água doce, como recifes de corais ou bancos de algas, localizados nas proximidades da praia, devem ser monitorados. Então é importante que a gente mantenha os equipamentos e infraestrutura da praia construídos de maneira organizada, estruturada e ambientalmente correta, também como o ambiente natural seja preservado. No que tange a segurança e serviço, é fundamental, como preconizado no item 26, meios de transporte sustentáveis devem ser estimulados na área da praia, principalmente o uso de bicicletas, o uso de equipamentos com motorização elétrica, patinetes, enfim, ciclomotores. Isso deve ser incentivado para que não haja poluição. O item 27, devem ser implementadas medidas apropriadas de segurança pública. A segurança é fundamental, principalmente para o turismo. Quando você não tem segurança, você não tem um turismo acontecendo. Então é fundamental ficar atento a isso. No item 28, equipamentos de primeiros socorros devem estar disponíveis na praia. Então, para caso haja um sinistro, guardas-vidas, equipamentos, pessoas treinadas e qualificadas para poder dar esse suporte é importantíssimo. No item 29, existências de planos de emergência para combater riscos de, porventura, algum acidente que envolva poluição, retenção ali de fluidos, tudo isso tem que ser previsto e preconizado por um plano de ação. No item 30, a existência de um plano de gerenciamento para os diferentes usuários, usos da praia para evitar conflitos e acidentes. Principalmente no que tange a prática de desportos na faixa de areia, a prática de desportos na água, uso eventualmente de lanchas, de jet skis, isso tudo tem que ser regulamentado, orientado e obviamente, controlado. No item 31, a existência de medidas de segurança para que os usuários e o livre acesso seguro até a praia, porque a praia é um bem público, a praia é um direito de todos e tem que ter toda uma estrutura e um comportamento adequado para que a gente não possa, então, macular todo esse ambiente. No item 32, existência de fonte de água potável disponível na praia.
se não for sob o ponto de vista natural, que seja implementado ali, então, a utilização de bebedouros, eventualmente de chuveiros, para que você possa, então, fazer o bom acesso à água potável. E, por fim, 34, policiamento na área da praia, reforçando aí a necessidade de segurança. Não há a prática do turismo, não há o desenvolvimento sustentável sem que não haja segurança, para que a gente possa ter conforto e tranquilidade para curtir o ambiente natural. De maneira muito rápida, muito objetiva, passamos aí os quesitos que envolvem uma praia ter a certificação da bandeira azul. Podemos sim discutir isso com mais detalhe, com mais propriedade, para que você possa levar essa informação para a sua cidade, para a sua região e melhorar as condições do desenvolvimento da atividade turística de maneira sustentável e de maneira que possa sim chamar mais atenção do mercado e dos clientes, dos turistas que estão cada vez mais preocupados com a questão ambiental. Com oferecimento de Construtora Miramar, são 49 anos aí construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família tenham condições de ter aquele cantinho gostoso, com conforto, com segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você em toda a jornada empreendedora, e com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar em realizar bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Vamos para aquele cantinho gostoso, aquele cantinho da conversa gostosa do nosso episódio da NTBA, a conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso, para aquele bate-papo com quem conhece, com tem muito conhecimento, muita informação para passar para você, empreendedor, para você, empreendedora. A conversa no café. E hoje com o nosso convidado habitué, pessoa que tem um conhecimento muito grande na área ambiental, geógrafo, na parte também histórica, conhece muito, mas sobretudo tem uma preocupação com a questão da sustentabilidade, com a preocupação que a gente tem com o ser humano, que é Fernando de Gaspari. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Muito obrigado. E Fernando vem numa série, né, Fernando? A gente vem discutindo muito, acho que é uma tônica aqui do seu canal da NTBA, trazer para você, empreendedor, para você, empreendedora, a informação qualificada, o conteúdo que vai ajudar você a fazer a melhor gestão do seu negócio, mas, sobretudo, a preocupação que nós temos que ter, não somente com o nosso negócio, no nosso microcosmos, mas sim também com os nossos comportamentos e com as nossas atitudes que vão ter reflexo em toda a sociedade. Cada vez mais, negócios que estão alinhados com os desejos, com as vontades da sociedade, acabam também tendo melhores condições de realizar suas vendas, porque o cliente ele acaba tendo ali uma identidade, acaba tendo ali uma empatia maior com as empresas que têm as preocupações verdadeiras em melhorar a qualidade de vida, não só da geração atual, mas sobretudo das gerações futuras. E dentro dessa temática, Fernando, dentro dessa discussão principalmente dos objetivos de desenvolvimento social que são preconizados pela ONU e que tem todos os países ali como signatários, né, e a gente tem um grande desafio de até 2030 a gente ter essa implantação dos chamados ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vai tratar hoje de mais uma ODS, que é a erradicação da pobreza. É isso, Fernando? Exatamente. A grande preocupação da humanidade e também da ONU é justamente a pobreza que está espalhada pelo mundo, né? Por diversos motivos nós iremos discutir, conversar, né? Mas justamente a pobreza é a que atrapalha tudo, né? Porque com a pobreza nada se desenvolve, as pessoas ficam doentes, então é a número 1, né? A preocupação com a pobreza. Não, e olha, eu diria até mais, Fernando. Eu acho que não é só questão que é a parte principal, que é a vida humana, mas como a gente está falando aqui para o empreendedor, para a empreendedora, o fato de eu ter economias onde a gente tem uma boa parte das pessoas na linha ou abaixo da linha da pobreza, significa que a gente não tem condição de gerar consumo, não gerar novos negócios. E isso acaba impactando diretamente, não só na situação macroeconômica de uma determinada economia, mas, sobretudo, nos pequenos empreendimentos, que são ali na ponta, no dia a dia. Não é isso, Fernando? Que geram justamente muitos empregos. Esses pequenos empreendimentos que você falou,
eles geram muitos empregos. E é fantástico, porque você tem um bairro e muitos pequenos negócios, Sim. né? E justamente o quê? Gerando muitos empregos e melhorando a condição de vida daquela pessoa que trabalha e também ali da região. Tá? Fazendo a economia circular. É. Né? Agora, quando eu tenho uma grande quantidade de pessoas, eu acho que essa é uma das preocupações que a ONU nos traz, não é isso, Exatamente. Fernando? É a meta número 1. Número O 1. objetivo número 1 do desenvolvimento sustentável da ONU é que até 2030 Exatamente. nós tenhamos que reduzir pelo menos a metade metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza. Em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Porque cada país é diferente do outro, né? Cada país tem o seu grau de desenvolvimento, cada país tem a sua extensão, sua população, entendeu? E infraestrutura diferenciada. Tudo, né? Então, justamente por isso que se fala de definições nacionais, porque nós vamos encontrar diferença em todos os lugares. Dentro do estado de São Paulo, digamos, nós temos cada município que tem as suas diferenças, né? Imagina num sentido global. É justamente isso que a ONU planeja, né? Até 2030. E olha que interessante, né? Você citou o caso pegar o nosso caso aqui do Brasil, né? Um país de contrastes, um país que tem sim desigualdades que são notórias, né? E você falou do estado de São Paulo, né? Que dentro do estado mais rico da nação, a gente encontra essa nuance dentro dos 645 municípios que possui o estado de São Paulo. Exatamente. Agora, quando a gente faz um comparativo, Fernando, entre as regiões, vamos falar de região, não vamos falar de estado especificamente. Falar de região norte comparada à região nordeste, comparada ao centro-oeste, ao sudeste, ao sul, a gente também consegue enxergar isso com muito mais nitidez, nessas discrepâncias, né? Exatamente. O Brasil, essas disparidades regionais, essa diferença socioeconômica que existe de uma região para outra, mostra bem esse fato, né? Esse quadro que acontece no território brasileiro. E aí a gente vai para um ponto, Fernando, que acho que é importante que você trouxe aqui para a gente, as principais consequências que a pobreza traz, né? A gente pode parecer assim, mas é só a pessoa que não tem o cuidado com a alimentação, não tem onde morar, não tem o que vestir. Não, é muito maior do que isso, não é, Fernando? Exatamente. Por exemplo, o item 1 aí, situações de fome. O que vem a ser uma situação de fome? Situação de fome é um indivíduo, uma pessoa que passa o dia inteiro sem comer. Olha que interessante. Ou então passa sem comer uma grande parte do ano. Então essa pessoa é classificada como uma situação de fome. Olha só, passa um dia inteiro sem comer. Ou então durante o ano fica períodos sem acesso à alimentação. Isso é uma situação de fome. Né? E isso também acaba já impactando no segundo ponto que você traz para a gente, as doenças epidêmicas e até, eu diria, as endêmicas. Né? A fome é uma doença endêmica. A fome As doenças epidêmicas, elas podem acontecer dependendo da região, como nós há pouco falávamos, né? Que as regiões são diferentes no Brasil devido a toda essa situação. Então, pode acontecer uma doença endêmica, como o sarampo, por exemplo, em uma região, né? Como aconteceu recentemente, né? Em outras não. Não é verdade? A malária, de uma região, em outras não. Mas tudo isso é motivado pela falta de alimentação. Uma pessoa bem alimentada combate a doença. O organismo, quando ele está bem alimentado, ele resiste às doenças, ele combate. Se a pessoa pegar essa doença e estiver bem nutrida, ela se recupera rapidamente. Né? Diferente de uma pessoa que é totalmente desprovida de alimentação, que daí a doença pega mesmo, né? E para ter uma boa alimentação e também ter uma boa, né, imunidade, a gente tem que ter emprego, né? Emprego. Tem que ter, eu diria que mais do que emprego, tem que ter trabalho. Trabalho. É verdade. O desemprego é um martírio. Meu Deus do céu, uma pessoa desempregada, como essa pessoa sofre, né? Como ela sofre a família, não é verdade?
O desemprego, então, ele gera todas essas consequências. A pessoa não tem condições de se alimentar, não tem moradia, não tem nada, né? E o que acontece? Tudo isso é consequência de quê? Da pobreza. Né? Desemprego, ele aumenta mais a pobreza dele. Porque uma pessoa empregada, mesmo ganhando mal, mesmo ganhando, vamos dizer, ganhando pouco, né? Mas pelo menos tem lá um dinheirinho, tem um amparo, não é verdade? E uma pessoa desempregada não tem nada disso. Não tenha dúvida. Passando agora para um outro ambiente, né? Saindo da questão de fome, doença, enfim, e desemprego, a estrutura também, né, que você vive, ela também é um indicador de pobreza, né, Fernando? Pode reparar. Justamente os locais mais pobres, existe uma falta tremenda de saneamento básico. Repara bem, toda reportagem que passa, todo conhecimento que nós temos é casado, né? A falta de saneamento, a carência de saneamento básico, a falta de água encanada, esgoto, não é verdade? Tudo isso faz parte do saneamento básico. Está ligado exatamente à pobreza. Por quê? Porque nos lugares mais ricos, normalmente não ocorre isso. Por quê? Porque ali é investido são investidos trabalhos, firmas que fazem o saneamento, o governo tem muita preocupação com esses locais, não é verdade? E com isso, nesses lugares onde existe o saneamento básico, a pobreza geralmente é menor. Aonde não existe, é justamente onde acontece a maior parte da pobreza. E aí advém também a questão oriunda da pobreza, o aumento de pessoas sem abrigo, sem moradia e com baixa esperança de vida, né? Exatamente, porque a esperança de vida, mesmo tendo melhorado muito no Brasil, principalmente, não é? Mesmo assim, poderia ser melhor ainda se nós tivéssemos todo o nosso país com uma ótima estrutura de saneamento básico, que ainda não temos, né? Temos cidades comparadas às melhores do mundo em termos de saneamento. E nesse caso eu cito Santos, né? Santos tem um saneamento comparável às cidades, digamos, de primeiro mundo, não é verdade? Mas tem outros lugares, mesmo que na nossa região, outras cidades ainda não atingiram esse nível. E isso vem de uma consequência histórica, não é verdade? De um progresso histórico que vem acontecendo. E aí vem a pergunta que não quer calar, Fernando. Como erradicar, então, a pobreza e a fome no nosso país? Bom, como fazer? Como fazer? É difícil, né? Mas nós temos aqui alguma coisa para conversar. Por exemplo, transferência direta da renda para as famílias mais pobres. O que vem a ser isso? Eu posso dar um exemplo que acho que a pessoa vai entender bem. A Bolsa Família, que você pega o dinheiro e entrega para as pessoas, não é verdade? Transferência de renda, para que essa pessoa possa aqui se manter, não é verdade? Tem uma renda mínima. E é bom chamar a atenção para o empreendedor, para a empreendedora. A transferência de renda é fundamental, mas advém dos nossos impostos. Sim. Se não tem atividade econômica pungente, forte, a arrecadação também cai. E se não houver a boa gestão dos recursos públicos, isso também acaba impactando nessa distribuição. E eu diria até mais, Fernando, que eu acho que é importante trazer para essa reflexão, que essa transferência de renda, ela não pode ser infinita, indeterminada. Ela tem que ser, sim, trabalhada com um conjunto de ações que, além da transferência de renda, a qualificação, a melhoria da infraestrutura e a perspectiva. Que a gente não fique, como diz o ditado, eternamente dando peixe, mas sim ensinar a pescar e ter um comportamento e atitudes como você, empreendedor, como você, empreendedora, tem para lidar com a sua vida no cotidiano. Se a minha empresa é grande, se a minha empresa é pequena, não importa. Nós saímos todos os dias de casa ou trabalhamos até na própria residência para poder buscar o nosso sustento. Então, por isso que muitas vezes, Fernando, eu chamo sempre a atenção, é ter o trabalho, o espírito de trabalhar, de correr atrás e não ficar, evidentemente, conformado com a situação. Claro que existem situações, e por isso que cada caso é um caso, que a gente tem que sim assistir aqueles que mais são vulneráveis, mas não pode eternizar essa assistência. Justamente aí entraria as políticas estruturais de geração de empregos e renda.
É justamente isso, de você qualificar o trabalhador, ou requalificar para que ele seja novamente inserido no mercado de trabalho, né? Para não depender mais desse apoio, né? Dessa ajuda Sim. governamental. Nesse caso, os empreendedores têm um papel relevante. Por quê? Porque eles geram muitos empregos, né? Sim. E justamente isso que acontece, é justamente a geração de empregos que é o empreendedorismo, né? Carreira, é isso mesmo. Carreira, é justamente isso. Então, repara que uma coisa puxa a outra, né? Sem Não dúvida. é verdade? Então vai ser um puxando o outro. E políticas específicas de combate à fome, de promoção ao acesso aos alimentos, de políticas emergenciais para os grupos mais vulneráveis. Entre aquela situação, vamos atender aqueles que estão mais vulneráveis, é isso. Mais necessitados. Perfeito. São eles que têm a receber esse apoio naquele determinado período, né? Mas que não seja para sempre. Porque senão também, sabe o que acontece, Alexandre? A pessoa se acomoda, né? Exatamente. A pessoa se acomoda e tá bom daquele jeito, tudo bem, e não procura se requalificar, não procura se tornar um profissional. É justamente isso. E chamando a atenção, né, Fernando? Para aqueles que realmente têm demandas de necessidade, nós temos que assistir sim. Sim. Ninguém vai abrir mão disso, de cuidar daqueles que mais necessitam. O que a gente não pode, e você chamou muito bem a atenção, Fernando, é começar a propagar a acomodação. Exatamente. A gente tem que sempre ser ali muito atento, muito vigilante, conosco mesmo, para que a gente possa fazer mais e melhor. E quando a gente olha para a ONU, quando a gente olha no aspecto geral, Fernando, como combater a pobreza no mundo, o que a ONU acaba trazendo para a gente? A ONU nos dá aqui 4 itens interessantes, né? O caso, por exemplo, não desperdice comida, mas, poxa vida, se você tiver sobras, congele elas para mais tarde, ou use-as como ingrediente para uma nova refeição. Isso é interessante, eu acho que muita gente já faz isso. Nas nossas residências, procuramos não desperdiçar comida, e quando sobra, hoje, com toda essa técnica de congelamento, né, que não tinha antes, não é verdade? Então, o que a gente faz? Guarda, congela, para ser usado em outra ocasião. Produtos, por exemplo, quando você... Olha só, Alexandre, a pessoa descascava um abacaxi, jogava toda a casca fora. Hoje não faz mais isso, eles utilizam a casca, fazem bebidas, né, refrescos, não é verdade? Então as coisas estão mudando aos poucos, nós vamos aprendendo a utilizar. E tem muitos programas justamente de empreendedores aí que procuram mostrar, olha, através mesmo do YouTube e tal, não desperdice alimento, não é? Reutilize isso, reutilize aquilo. Então as pessoas vão aprendendo e achando legal pra caramba, sim, não é verdade? E vão justamente o quê? De uma certa maneira, procurando atingir esse primeiro objetivo aí. E por exemplo, eu conheço pessoas que têm chácaras. Então, olha só que gente boa. Eles pegam, como tem bastante produção na chácara, vende e tal, mas mandam para entidades da cidade, para creches, para asilos, entendeu? Então, é muito interessante isso, porque daí não desperdiça de jeito nenhum. Não desperdiça, produz mais com menos. Com menos. Adota também, acaba proporcionando uma dieta mais saudável e sustentável. E, obviamente, uma da defesa que nós temos que ter sempre é da fome zero, né, Fernando? Essa fome zero aí, Alexandre, daí é um programa especial só para ele, para conversar sobre a fome zero que a ONU propõe e todos nós justamente queremos, né? Porque é muito triste ver uma pessoa passando fome, uma pessoa na rua, então isso aí corta o coração da gente, né? Então nós não queremos isso para nós nem para ninguém. Enfim, a síntese para você empreendedor, para você empreendedora, por que erradicar a pobreza? Porque a erradicação da pobreza ela deve se correlacionar com outros princípios, com o crescimento econômico, com a sustentabilidade, formando um tripé para a construção de um planeta mais sustentável dentro da Agenda 2030. Então, né, com isso poderíamos tentar erradicar a pobreza no mundo que é muito grande, principalmente nos países da África.
Né? Não tenha dúvida. E aí já é um outro episódio do seu canal NTBA para a gente discutir isso. Muito. Fernando, passou rápido o nosso café. Senhora. O café foi rápido, não deu nem tempo de esfriar, hein? Mas queria muito agradecer a sua participação, essa discussão que nós tivemos aí com a ODS número 1 da ONU, com a erradicação da pobreza, e como nós, empreendedores, temos que estar atentos a isso e proporcionar trabalho. O trabalho estimula, dignifica e faz com que a prosperidade seja amplificada para todos, não só da nossa empresa, mas também de toda a comunidade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no canal da NTBA. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar aqui. Tá? Com o oferecimento de Consultora Miramar, mais de 49 anos, construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar o empreendimento ali, os novos lançamentos, encontrar um empreendimento certo para viver com a sua família em paz, com conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você em toda a jornada comercial, empreendedora, e também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal e financeira da sua empresa para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar em fazer bons negócios e fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!